Salve! Clayson de volta! Que bom que você tá aí, que bom que nós vamos estar juntos novamente em mais um vídeo aqui pelo canal. Se você não é inscrito no canal, peço para que você se inscreva, é importante a sua inscrição, porque nós estamos rumo aos 100 mil inscritos e com a sua força nós com certeza vamos chegar lá, tá bom? Se você já é inscrito, verifique a sua inscrição aqui. Hoje nós vamos falar sobre a família de políticos Bolsonaro. Por isso eu peço para que você dê o seu joinha também e não se esqueça de fazer o comentário aqui sobre o que você achou do vídeo, se você tem novas informações, se você quer adicionar alguma coisa ao que nós estamos dizendo aqui, porque nós estamos aqui justamente para conversar com você. Esse canal é para você, tá bom? E hoje nós vamos trazer um raio-x, mas explicar um pouco mais para você sobre o que acontece com a candidatura do Bolsonaro. O Brasil ainda não está entendendo que o Bolsonaro tem um projeto de poder que inclui os seus filhos. Então, assim, se você não conseguir entender isso, você não vai conseguir compreender essa candidatura do Bolsonaro. Você não vai entender, por exemplo, por que o Bolsonaro diz, eu não vou me reeleger. Sim, ele não vai, talvez não vá se candidatar à reeleição, eu até acredito que vá. Mas mesmo que ele não se candidate à reeleição, um dos filhos com certeza vai ser candidato. Então, assim, ele espertamente, ele dribla essa questão da reeleição, ele fala que não vai se reeleger, mas vai colocar um filho dele que para ele, eu até acredito que seja mais importante do que a própria eleição dele. Ele tem uma verdadeira idolatria pelos seus filhos. Olha, quando o Bolsonaro se candidatou e se elegeu vereador aqui no Rio de Janeiro, os filhos dele eram menininhos, 8, 7 e 5 anos de idade. Eram crianças ainda. Mas, de maneira absurdamente rápida, ele já imediatamente, assim que o Carlos completou 19 anos, já se candidatou a vereador, já foi eleito. E ali por diante, 2 anos depois, já veio o Flávio. O Flávio se candidatou a deputado estadual, foi eleito também. Então, nós estamos falando de uma família de políticos que não está aí nessa eleição do Bolsonaro agora. O Carlos não é o mais novo, tá? Muitas pessoas tendem a pensar que o Carlos é o mais novo dos irmãos e é o Eduardo. Na verdade, hoje o Flávio tem 37 anos, ele é o mais velho, o Flávio Bolsonaro. O Carlos tem 36 anos e o Eduardo 34 anos. O Eduardo é o mais novo e também foi aquele que entrou por último na política. O Carlos entrou com 19 anos. Depois o Flávio foi eleito deputado com 21 anos de idade. O Eduardo chegou depois. Mas quando o Eduardo chegou, toda a estrutura já estava montada para ele e com certeza ele se aproveitou dessa estrutura. Mas é importante a gente ter em mente que Carlos Bolsonaro, por exemplo, está na política há 18 anos. 18 anos! O Flávio há 16 anos. Então, assim, e o Eduardo há 5. Então é importante a gente entender, porque muitas vezes a gente acabou, principalmente o Brasil, porque eles estavam muito focados aqui no Rio de Janeiro, todos os três, né, com exceção do Eduardo, que se candidatou por São Paulo, mas isso em 2014. Mas assim, os filhos estavam muito focados aqui no Rio de Janeiro e, de certa forma, estavam até certo ponto desconhecidos do grande público até cerca de 4 anos atrás. E de lá para cá, o que a gente vê realmente é o que você está vendo aí. Todos conhecem os filhos do Bolsonaro. E muitos pensando que a coisa começou agora, quando na verdade eles já são profissionais da política. Como eu estou dizendo para você, o Carlos há 18 anos, já tem a maioridade política, né? 18 anos na política. E às vezes a gente se esquece disso, aqueles que sabem, e muitas vezes as pessoas ignoram essa questão. E eu quero trazer isso como uma questão muito importante para você, porque este é o projeto real de governo do Bolsonaro. É um projeto em que os seus filhos fazem parte. Não é de espantar que o Eduardo teve uma votação absurda, os três, né? No caso, o Carlos especificamente, ele não se candidatou nessa última eleição, até de forma até surpreendente. Era fácil para ele ser deputado federal se ele quisesse, estava simples, né, se ele quisesse se candidatar. Mas ele, pelo jeito, não quis. Ele se manteve como vereador aqui no Rio. Mas Flávio
e o próprio Eduardo bateram recordes de votação, como não poderia deixar de ser. Essa foi a eleição do Bolsonaro. Então todos aqueles que se colaram no Bolsonaro se deram muito bem. Aqui no Rio mesmo, muitas pessoas se elegeram na cola do Bolsonaro, mas não foi só aqui, talvez aí no seu estado, com certeza outros se elegeram, e a gente sabe disso. Mas é importante deixar claro, o projeto do Bolsonaro é um projeto familiar. E o Renan, esse filho aí que parece ficar com todas as meninas lá do seu condomínio, né, que tem 21 anos de idade, o ano passado já falava a respeito disso, né? Já falava a respeito da intenção de se tornar também um político. Então, com certeza, nas próximas eleições, não sei nessa agora, as eleições municipais, se vai ser assim, mas com certeza teremos Renan Bolsonaro candidato e muito provavelmente eleito. Existe hoje uma questão em torno do Bolsonaro que as pessoas não podem desconsiderar, sabe? Há sim uma quantidade enorme de pessoas que são muito fãs, que votariam no Bolsonaro simplesmente por ser o Bolsonaro, por falar as coisas que ele fala, não necessariamente pelo trabalho que ele desempenha como parlamentar, desempenhava e especificamente hoje no executivo como presidente. Muito provavelmente muitas pessoas vão votar no Bolsonaro novamente se ele se candidatar, simplesmente porque ele é o Bolsonaro, porque ele tem um discurso acima de tudo anti-PT, anti-esquerda, e as pessoas que têm loucura com isso vão defender o Bolsonaro. Mas não é só isso. O Bolsonaro tem um trunfo na mão, e esse trunfo veio, segundo o próprio Bolsonaro afirmou isso dias atrás, que o Carlos Bolsonaro praticamente elegeu ele com essa atuação do Carlos Bolsonaro nas mídias sociais. A gente sabe que essa questão das redes sociais do Carlos Bolsonaro, de certa forma, elas foram catapultadas pelo grupo bolsonarista, que tem grande influência também nas mídias, que está aí no YouTube, que estão aí nos outros, no Twitter, no Facebook, né, nas outras mídias, e eles, de certa forma, eles fazem com que o Bolsonaro tenha um engajamento absurdo. Gente, olha, só para vocês terem uma ideia, tá? O Bolsonaro é o segundo presidente de um país com o maior nível de engajamento na internet no mundo. Somente o Trump é que tem mais engajamento do que o Bolsonaro. É um fenômeno. Isso se deve a dois fatores principais. O primeiro é o Olavo de Carvalho, não tenha dúvida. O Olavo já era uma pessoa das mídias sociais, já tinha o seu público, e praticamente todo o público do Olavo, 100%, migrou para o público, transformou-se num público também do Jair Bolsonaro. Então o Olavo, ele conseguiu de alguma forma amealhar seguidores, e esses seguidores de certa forma também apoiaram o Jair Bolsonaro. Houve uma transferência. Mas por que você vê, por exemplo, o Eduardo saindo aqui do Brasil para ir lá nos Estados Unidos dar uma medalha para o Olavo de Carvalho, fazer uma homenagem para ele lá? Por que isso acontece? Porque, na verdade, até então, o discurso do Bolsonaro era um discurso basicamente anti-PT, quase que exclusivamente anti-PT, e carente de algo mais substancial, por assim dizer, carente de um desenvolvimento maior do seu raciocínio. Era praticamente o anti-PT mesmo, e xingamento, e ataque, e vocês são isso, vocês são aquilo, aquele jeitão que o Bolsonaro tinha. Com o Olavo, o bolsonarismo passou a ter um discurso. E é por isso que os três abraçaram muito a causa do Olavo de Carvalho, os três filhos e o próprio Bolsonaro. A gente percebe que o Bolsonaro, até tempos atrás, eu fiz uma live aqui na semana passada, ele fez uma declaração, entre aspas, criticando o Bolsonaro, o Olavo, né? O Bolsonaro falou que o Olavo ajudou muito e tal, mas algumas coisas que ele faz, o que ele fala, não tem contribuído muito, que é basicamente essa briga do Olavo e dos filhos contra o Mourão. Aconteceu uma coisa muito curiosa em praticamente um dia ou 2 dias de governo Bolsonaro, e mesmo antes do Bolsonaro assumir, que foi os filhos já tentando de alguma forma, não sem citar o Mourão, mas tentando de alguma forma dizer, olha, tem pessoas do nosso lado que não são confiáveis, são parceiros que estão aqui, mas que são pessoas que podem puxar o nosso tapete a qualquer momento, que podem fazer... Isso já era lá no começo, já um início
digamos assim, desse confronto que hoje a gente percebe que é um confronto aberto. O Carlos abertamente fala sobre isso, a diferença com o Mourão, as críticas diretas. O Carlos, principalmente, é um cara que critica diretamente o Mourão. Até certo ponto, cara, não dá para entender essa estratégia deles, porque é um tanto quanto suicida, porque eles estão criticando o próprio governo. E aí eles esquecem de todo aquele discurso que eles fizeram em cima do Temer. Ou seja, mesmo que eles quisessem, no caso aqui, né, vamos falar aqui dos petistas, né, mesmo que eles quisessem se descolar do Temer, o tempo todo os bolsonaristas sempre disseram que não, que o Temer faz parte do governo PT, o Temer é a mesma coisa, quem votou na Dilma votou no Temer, mas muito curiosamente eles tentam de alguma forma se dissociar do vice, ou seja, como se quem votasse no Bolsonaro não tivesse votado no Mourão. E aí, quando eles criticam o vice, eles esquecem que o erro de ter um vice como o Mourão é do próprio Bolsonaro, pô. É dele. Porque se você parar pra pensar, teve aí o Príncipe, teve a Pascoal, o próprio Magno Malta foi cogitado como vice, não aceitou. E depois parece que o Bolsonaro ficou pistola com ele, não deu cargo nenhum para ele no governo. Foi uma loucura que não tem fim. Aliás, contratou a Damares. A Damares era assessora do Magno Malta. Então, quer dizer, de certa forma ele falou, bom, se eu quero fazer média com o pessoal evangélico, então basta eu contratar a Damares. Eu não preciso desse cara que me ignorou. Então, a verdade é que houve, sim, uma forma, digamos assim, direta de atuação do Bolsonaro na escolha do vice. Então não faz sentido você criticar o vice, porque se você critica o vice, você está criticando o próprio Bolsonaro. Mas para eles, isso não tem lógica. Então, quer dizer, a lógica deles a gente também não conhece muito bem. O que nós sabemos é que nós estamos em um momento em que a primeira coisa que a gente tem que estar atento é exatamente com essa movimentação dos filhos. Muitíssimo provavelmente será um dos filhos candidato a presidente, a não ser que o próprio Bolsonaro queira se candidatar novamente à reeleição. Coisa que ele já disse que não, coisa que ele já afirmou que quer tirar, não quer acabar com essa questão de reeleição. Mas a gente ouviu tantas coisas que o Bolsonaro falou e depois recuou. Aliás, os primeiros meses de governo são marcados por isso, por recuos. Então a gente não sabe até que ponto isso pode acontecer. A gente não sabe também o capital político dos filhos, porque se o Bolsonaro realmente continuar errando muito, o próprio capital político dele vai diminuir e, em consequência, os filhos também. E a gente não sabe até que ponto isso tudo vai acontecer, porque nós estamos com 4 meses de governo. Mas é importante que, desde já, você fique muito atento sobre essas questões. Você preste atenção nessas movimentações. Porque o que nós estamos vendo é que há sim uma atuação direta dos filhos dentro do governo. O Carlos acabou de fazer um tweet dizendo assim: vejo uma comunicação falha há meses da equipe do presidente. Tenho literalmente me matado para tentar melhorar. Mas como muitos, sou apenas mais um e não pleiteio e nem quero máquina na mão. É notório que perdemos oportunidades ímpares de reagir e mostrar seu bom trabalho. Então, com isso, o Carlos demonstra claramente que ele não sabe português, né? Porque ele fala que literalmente ele tenha se matado. Se ele literalmente se matou, ele já devia estar morto, então, né, cara? Porque literalmente... tenho literalmente me matado, ou seja, tá morto. Mas não é essa a questão. Esse tweet demonstra claramente que o Carlos participa dessas questões. Olha só, ele diz assim: tenho me matado para tentar melhorar. Melhorar o quê? A comunicação, porque ele diz que a comunicação é falha. Então ele tenta melhorar a comunicação. Então ele assume isso de forma bem clara. Então a gente fica aqui numa situação em que você precisa entender isso. Você precisa entender que Bolsonaro não é só Bolsonaro. É Bolsonaro, Jair, Flávio, Eduardo, Carlos e Renan. Se prepare, meu amigo. Se prepare. Então,
Se a gente quer realmente fazer uma oposição, se a gente quer realmente mostrar para o Brasil o que está acontecendo, a gente tem que mostrar as coisas como elas são. Dizer, olha, Carlos está aí há 18 anos como político profissional. Profissional, certo? Flávio é a mesma coisa, 16 anos. Eduardo há 5 anos. Esses caras não começaram agora, não são meninos. Eles já estão aí, já há um bom tempo, e já conhecem de forma muito profunda os meandros da política. São políticos. Até certo ponto, não tem crime nenhum, não tem nada de errado. Porém, a forma com que as coisas são levadas fazem você acreditar que eles são tudo uns chupabiquinho, entendeu? São meio perdidinhos, são todos um menininho, estão começando agora, e que, entre aspas, entendeu? Surgiram na onda Bolsonaro. Até certo ponto, sim. Eu acredito que o Carlos tenha sido eleito em função do pai dele, é óbvio. 19 anos, o que esse cara tinha feito com 19 anos para poder todo mundo dizer, não, vamos colocar como vereador. Agora, por outro lado, é importante a gente entender. Eles vão avançar. Já temos um senador, já temos deputado federal. Eu não sei se o Carlos vai se candidatar à prefeitura aqui, provavelmente. Também temos uma segunda eleição para senador, então a gente também não sabe, mas brincadeira eles não estão fazendo não. Eles não brincam em serviço. O trabalho deles é sério e, acima de tudo, objetivo, e tem resultado. Tem resultado porque estão todos eleitos. Então a gente precisa, em primeiro lugar, entender essa questão para, a partir daqui, começar a pensar que nós não estamos falando com um presidente. Nós estamos falando com um clã. Nós estamos falando com uma família de políticos. E enrolada. Uma família complicada. A gente vê aí esse caso do Flávio, que escancarou, né, essa questão do Queiroz, essa questão de funcionários fantasmas. Nós tivemos reportagens tempos atrás colocando as propriedades dos filhos como incompatível com os ganhos. E a gente sabe que muita coisa pode ainda acontecer, porque santos eles realmente não são. A gente vê a ligação dos filhos com a milícia, a gente vê a ligação especialmente do Flávio, né, com essa questão do Queiroz, mas não é somente isso. A gente vê realmente problemas em relação a eles. E o que vai acontecer? Muito provavelmente, daqui a 4 anos, aquele que tiver menos chamuscado, aquele que tiver menos queimado, vai ser candidato a presidente. Se não for daqui a 4, pelo menos daqui a 8. Certo? E a gente tem que estar atento a tudo isso. É a nossa realidade, é o perigo que nós estamos correndo e, acima de tudo, são os destinos do nosso país. Peço para que você dê o joinha se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, esteja junto conosco, estamos rumo a 100 mil inscritos e com a sua força nós vamos chegar lá. E aguarde, tem vídeo, eu prometo para você que essa semana serão 2. Pelo menos 2. Mas eu tô trabalhando para ter mais. Então se inscreva e acompanhe os próximos vídeos aqui, tá bom? Um grande abraço.